Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontra uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima, tá? Não, mas não é para mim não, é para o apóstolo mesmo, né? Cada dia eu chego aqui, ele está parecendo um artista diferente, né? Hoje tá a cara do César Menotti, né? Meu apóstolo, antes de pregar eu queria fazer aqui uma pequena homenagem a você que é um grande amigo. Pode chegar aqui perto de mim? O apóstolo Rodrigo foi um dos poucos pastores desse país que me auxiliou muito naquela época de luta que eu passei no ano de 2013. Abriu a porta da igreja, mesmo correndo o risco de ter a igreja apedrejada. E amigos a gente não esquece nunca. Na minha campanha de 2014, essa aqui foi a igreja que me sustentou aqui nessa região. E ele foi a minha voz aqui nesse lugar. Todas as vezes que um deputado é eleito, ele recebe do governo federal um título, um diploma de deputado. E eu peguei o meu diploma e fiz uma cópia perfeita, bem bonita. Aqui mostra quantos votos eu tive. E eu queria homenagear o apóstolo Rodrigo, entregando a ele uma cópia do meu diploma, porque o meu gabinete é do senhor também, tá bom? O gabinete que eu tenho em Brasília é dessa igreja. Mas é para pendurar e guardar, viu? Eu assinei ali no canto e escrevi assim, ó, Apóstolo Rodrigo Salgado, este gabinete é seu. Fechou? Muito obrigado, meu amigo. Acho que o Bauer quer tirar uma foto para colocar no site, segurando aqui. Fechou, muito obrigado. Pronto. Graças a Deus. Quem trouxe Bíblia nessa noite? Então, abra sua Bíblia comigo agora. Aqui. No primeiro livro do profeta Samuel. No capítulo de número 4. Deus está entre nós. Vamos ficar de pé em reverência à leitura da palavra. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 4. Vamos ler do versículo 5 adiante. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em gritos e brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes? Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. E então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado. Cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Pegue na mão de quem está do seu lado. Aperte a mão dele ou dela com carinho, até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos. Nós entendemos que dentro de alguns minutos, esta linda igreja
ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começaram a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, Senhor, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega eles nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Pai, fala conosco em nome de Jesus. E a igreja diz: os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe, eu tenho uma mensagem do coração de Deus para dentro do seu coração nesta noite. Antes, porém, eu queria aqui compartilhar com os irmãos que eu fui convidado pelo nosso apóstolo para ter estado aqui com vocês naquela grande festa dos 12 dias para 12 meses de muita unção. Eu fui, infelizmente tive um compromisso, não pude vir. E eu sei que Jesus esteve aqui com vocês, Ele não faltou. O homem falta, mas Jesus não falta, né? E eu vim aqui hoje porque hoje nós vamos emendar. Não foram 12, hoje vai ser o 13º dia, tá? E esse é para ser uma bênção salpicada por todos os 12 meses do ano. Amém assim? Então dê um grito de glória a Deus comigo. Pergunte para o seu irmão: está pronto? Diga: aperte o cinto, porque nós vamos decolar na presença de Deus aqui. Pedir ao Robson que mude a música e abaixe um pouquinho o som do teclado, Robson. O texto que eu li nesta noite é um texto forte, é um texto violento. Na verdade, todas as vezes, apóstolo Rodrigo, quando eu abro a Bíblia no livro de Samuel, eu tremo. Porque o profeta Samuel, ele é o profeta mais contundente que há no Velho Testamento. Também ele não era só um profeta, ele era um homem que teve um ministério tríplice durante a sua estadia na terra. Ele também foi sacerdote e foi juiz. Então a unção que veio sobre ele era uma unção tripla, e ele precisava desta unção. Quem conhece o livro de Samuel deve se lembrar da história, que Israel havia saído do Egito, entraram na terra prometida, e ao entrarem na terra prometida se esqueceram dos favores de Deus, se esqueceram dos grandes milagres que Deus fez entre eles. Agora, estando na terra prometida, que eles deveriam ter toda a oportunidade do mundo para adorar a Deus e para agradecer a Deus pelos milagres, eles rejeitaram Deus. Começaram a tirar de dentro das suas bugigangas trazidas do Egito imagens de Baal, Astarote, Azera, Marduk e os deuses da Mesopotâmia antiga. Se você ler o livro de Juízes, você vai encontrar no livro de Juízes um período estendido de quase 300 anos. Em 300 anos, Israel se curvou por 7 vezes diante de outras nações, tornando-se escravos, subservientes. Estavam na terra prometida, mas eram escravizados. Por quê? Porque todas as vezes que eles estavam bem, quando a lavoura tinha sucesso, quando o céu mandava chuva, quando os filhos tinham saúde, quando tudo ia muito bem, ao invés de levantarem um altar e adorarem a Deus, eles davam créditos a deuses de pedra e de prata. E se tem uma coisa que Deus não reparte com ninguém, é o seu povo. Deus não admite que o seu povo acenda uma vela para ele e outra para o diabo. Deus, nesse quesito, entre aspas, e digo isso com toda pureza de alma, Deus, nesse quesito, Ele é egoísta. Ele não admite repartir você com ninguém. Por isso Ele te trouxe nesta noite aqui. Ainda bem que Ele não teve que repartir você com outro rei, principalmente o rei Momo do carnaval. Ainda bem que o seu rei é o rei da glória que está entre nós aqui nesta noite. Então imagine vocês que todas as vezes que Israel cometia um ato falho, um lapso, Deus retirava a presença dele do meio do povo e o povo sucumbia,
Cada ciclo de escravidão durava de 30 a 40 anos. E no final dos 30, 40 anos de escravidão, o final se dava exatamente porque um grupo se lembrava de Deus e começavam a pregar em todas as tribos: precisamos pedir perdão, precisamos voltar aos pés do Senhor, precisamos adorar o Deus da montanha, o grande El Shaddai. E sempre que a oração subia, mesmo Deus estando irado, a oração trazia a atenção de Deus para o povo, e Deus suscitava entre eles heróis. No livro de Juízes nós temos vários heróis. O mais famoso dos juízes é Sansão. Depois dele temos Gideão. E temos até uma profetisa, uma juíza chamada Débora. E eu amo pregar sobre Débora. Qualquer dia desse, quero vir aqui só para falar sobre ela. Débora tinha 90 anos. Quantos anos? Não ouvi direito? O que é que uma mulher de 90 anos pode fazer em uma guerra? Se você soubesse, ela foi a maior guerreira de Israel numa grande guerra. Porque a força de Débora não estava nos braços, a força de Débora estava nos joelhos. Quando ela orava na terra, Deus ficava de pé no alto do trono. E nem com a presença desses juízes poderosos, grandes homens e mulheres com feitos extraordinários, Israel pôde se converter aos pés do Senhor. Então Israel vai passando por fases. E agora que Israel está sentado na terra, a terra mana leite e mel, eles têm um santuário, eles fazem os seus rituais, fazem os rituais apenas por fazer, não têm aptidão de fazerem aquilo com o coração aberto. Muito parecido com alguns crentes que não estão aqui hoje, com certeza. Aqui só veio o adorador de verdade. Mas tem muitos crentes, apóstolo Salgado, que quando vêm para a igreja, conseguem entrar dentro do templo, mas não conseguem entrar no culto. Vêm à igreja porque estão viciados. Quando não vêm, faz falta. Mas quando estão aqui, não param de ficar no celular, não param de olhar para o relógio. Quando dá 9 horas, então o demônio das 9 entra no coração dele. Parece que ele está sentado em cima de um formigueiro, né? Como eu disse, aqui não tem esses crentes. Graças a Deus, esses não vieram aqui hoje. Mas acontecia a mesma coisa com Israel. Eles iam para o santuário, eles dizimavam, ofertavam, mas não era de coração, era por mero ritual. E isso foi deixando Deus entristecido. É nos dias de Samuel, ou é nos dias do sacerdote Eli, o grande sumo sacerdote de Israel, que Israel vive uma falência espiritual. O sacerdote Eli já não conseguia mais levar o povo à adoração de verdade. Estava opulento, estava gordo, estava rico. Houve um tempo em que ele era santo, mas houve um tempo em que a degradação espiritual entrou dentro do coração dele. É nesse período que uma mulher chamada Ana, uma jovem senhora desposada, apaixonada pelo seu marido e vice-versa, sabendo que o seu ventre não pode dar à luz, ela começa a ser agora ouriçada por uma concorrente. É Penina, a segunda esposa do seu marido, que por ver Ana bonita, imagine também Ana, mulher de um grande fazendeiro, um fazendeiro que tinha dinheiro. Um homem que tem dinheiro deixa a mulher bonita mais bonita ainda. Uma mulher bonita que não tem filhos. As mulheres naquela época casavam com 13 anos. Ana, quando tinha 22 anos, era para ser velha, mas ainda era uma modelo. Ao contrário de Penina, que casou-se com o marido de Ana para dar à luz a filhos. A lei permitia isso. O marido de Ana, Eucana, não casou com Penina para atrair Ana, não, nada disso. Naquela época, quando uma mulher não dava à luz a um filho, e o marido não deixaria na terra um herdeiro, a lei permitia que ele contraísse casamento com uma outra mulher para ter com ela filhos. Só que Penina era demais. Penina era uma parideira. Ana não tinha filho. Durante 10 anos, Ana subiu para o santuário adorando a Deus só por ir. Ia e voltava, só para cumprir uma etiqueta. Mas Penina, cada ano que subia com um filho diferente. 10 anos, quase 10 filhos. Penina tinha um filho numa mão, o outro no outro, os dois na barriga, e empurrava o carrinho com outro pé ainda. E aí, quando o marido tinha suas necessidades, ao invés de procurar Penina, ele procurava a Ana. Também pudera. Não tinha, era uma concorrência desleal. Ana nunca teve filho, o corpo dela era perfeito. Penina, depois de 10 filhos, só Jesus na causa. Quem olhava para Penina não sabia se ela estava de frente ou de costa. E a coitada da Penina começou a sentir a revolta de ser rejeitada. Quando ela percebeu que ela ficou rejeitada, e Ana, quando saiu dos aposentos, se sentia amada, Penina foi inflamada, não pelo diabo. Eu venho defender Penina nessa tribuna, nessa noite. Penina foi inflamada pelo Espírito do Senhor Jeová.
Porque Penina foi falar com Ana, e Ana, que era bonita, rica, não tinha necessidade de nada, tinha um corpo bonito. Foi Penina que foi dizer assim para ela: Ana, você é bonita e tem o amor do seu marido e tem dinheiro, mas eu tenho filhos. Quando você morrer, ninguém vai se lembrar de você. Não vai sobrar nada na terra a não ser a lembrança de uma mulher com um corpo bonito. Quando eu morrer, Ana, os meus filhos vão levar o meu nome e vão contar a minha história para os meus netos para os meus bisnetos, e a minha memória nunca será apagada. Pela primeira vez em anos, a ficha de Ana caiu. Quando ela percebeu que era verdade, que não valia a pena viver uma vida sem poder dar frutos, ela então subiu no último ano, no 10º ano, ao santuário. Só que dessa vez ela não foi como alguns crentes que eu conheço, que só vão para entregar a oferta e caem fora, para mostrar para os outros que têm condições de ofertar. Não, ela escolheu um cantinho do santuário. Ela caiu de joelho naquele cantinho e começou a chorar. Ela chorou tanto que acabou a voz e ela começou a gemer. O sacerdote ali estava passando por ali, ouviu um gemido, chegou perto da mulher e viu ela gemendo daquele jeito, caída no chão. Olha como é que o homem de Deus olhou para ela e disse: isso é hora de você estar bêbada na casa de Deus, mulher, sua cachaceira. Ah, se fosse alguns crentes que eu conheço, ia amaldiçoar aquela igreja, ia levar o pastor na delegacia, fazer um boletim de ocorrência contra ele. Mas ela tinha outros pensamentos. Ela levantou a cabeça humildemente e disse àquele homem: não, a sua serva não está bêbada, a sua serva só quer um filho. Eu quero um filho para levar o meu nome para sempre. Eu quero deixar uma semente nesta terra. A palavra entrou no coração daquele sacerdote que, mesmo estando com a vida torta, sentiu arrependimento de ter chamado a mulher bêbada. Enquanto eu estou pregando, eu quero que você vá analisando. Olha a situação espiritual daquele povo. Se o sacerdote que guiava o povo viu uma mulher orando e falou que ela estava bêbada, imagina o povo como estava. Se o pastor daquela igreja não entendia de espírito, de adoração e de oração, imagine os membros da igreja do Velho Testamento como estava. Ele por um momento caiu em si e disse: eu errei. Ele olhou para aquela mulher e usou os dons que ainda haviam dentro dele, porque a minha Bíblia diz que Deus dá o dom sem arrependimento. Ele olhou para aquela mulher e disse assim: de hoje a um tempo você entrará por esta porta e vai trazer o seu filho, porque eu vou apresentar ele a Deus. E ela fez um propósito, ela fez um negócio. Ela disse: se Deus me der um filho, eu devolvo meu filho a Deus. Ora, eu abro um parênteses para explicar a situação de Israel. Todas as almas de Israel estavam contaminadas com o pecado. Ou a promiscuidade de coração, ou a promiscuidade de alma em adoração a outros deuses. Como todo Israel estava perdido, e Deus precisava fazer algo, porque ele havia feito uma aliança com Abraão, e aliança Deus não quebra. Mas aquela geração inteira estava perdida. Deus precisava fazer algo, e esse algo que Deus vai fazer é extraordinário, porque Deus não quer apenas a concepção de um homem ou uma mulher com um filho. Ele quer colocar a mão dele no negócio. Ele quer ter certeza que a criança que vai nascer não vai se contaminar para ser a boca dele na terra. Então Deus pega uma mulher estéril, usa a boca de Penina para incitar Ana. Como eu disse, não foi o diabo que incitou Penina, foi o próprio Deus. Porque se Penina não atormenta Ana, Ana não chora. Se Ana não chora, ela não geme. Se ela não geme, o sacerdote não vem falar que ela está bêbada. Se ele não fala para ela que ela está bêbada, ela não é humilde o suficiente para dizer para ele que ela só quer um filho. E isso não mexeria com o coração dele. Se não mexesse com o coração dele, ela não ficaria grávida, porque ela ficou grávida pela palavra profética dele. Se ela não ficasse grávida, não nasceria Samuel. Você entendeu então o mistério todo? Foi graças a Penina. A minha oração nessa noite é que Deus levante um monte de Penina sobre a sua vida. Ah, você não entendeu, pastor? A última pregação que eu vi disso, o pastor estava mandando tirar as peninas da minha vida. A minha oração é a contrária. Eu quero que Deus levante essas peninas no seu caminho, porque se não são elas, você não descobre qual é o mistério que Deus tem com você. Se não são os nossos inimigos, o que seria da nossa vida? Ei, nunca mais jogue pedra em Golias. O que seria de Davi sem Golias? Ninguém conheceria Davi. Foi graças àquele gigante que Davi ficou conhecido. Entendeu a história?
Todos os inimigos que você tem, eles não existem para ser, entre aspas, seus inimigos. Eles são seus amigos e não sabem, porque eles te fazem chorar. Quanto mais você chora, mais você ora. Quanto mais você ora, mais perto de Deus você fica. Quanto mais perto de Deus você fica, mais Deus ouve a sua oração e responde. Então que nessa noite Deus levante aí alguns para te perturbar. Fique tranquilo, a perturbação não vem para te destruir, vem para te colocar na presença de Deus para sempre. Se tem alguém que concorda comigo, dá um grito para acordar a cidade inteira. O desespero de Deus é tão grande porque todas as pessoas estão contaminadas, todas as crianças estão contaminadas, que Deus faz uma estéril dar à luz. E a minha Bíblia diz que o tempo do menino com a mãe foi muito pouco, porque a Bíblia diz que assim que o menino foi desmamado, eu conheço crianças que param de mamar no peito materno com 1 mês, e conheço crianças que mamaram na mamãe até 2, quase 3 anos. Então eu não sei qual foi a faixa etária, mas foi nessa idade. Quando o menino foi desmamado, ele foi levado para dentro do santuário e foi criado dentro da igreja. Foi criado onde? Enquanto vem no seu irmão, diga: ele saiu de casa, foi morar dentro da igreja, foi servir o sacerdote, ele dormia dentro da igreja, ele se alimentava dentro da igreja, ele não saiu de dentro da igreja para nada. Samuel foi criado dentro da igreja, dos 3 até os 16 anos. Ele nunca foi na praça, ele nunca visitou a fazenda onde os pais moravam. Ele foi segregado, separado para Deus. De 3 a 16 anos ele aprendeu a ordem dos levitas. Ele aprendeu como cuidar do santuário. Ele aprendeu a acender quando as lâmpadas se apagavam. Ele aprendeu a limpar os altares. Ele aprendeu a tirar as cinzas quando os sacrifícios eram queimados. Ele aprendeu a pegar os pães da proposição e jogar fora ou fazer farinha com ele. Ele aprendeu a limpar. Ele aprendeu a mexer com a pia de bronze. Ele aprendeu tudo que um homem precisa aprender dentro de uma igreja. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Só que se você voltar um capítulo anterior a esse, ou logo no início de Samuel, leia na sua casa essa noite e medite. Você vai ver que houve um dia em que ele foi dormir. E enquanto ele estava dormindo, veio a voz do Senhor no ouvido dele dizendo assim: Samuel, Samuel. O menino acordou à noite, correu até o sacerdote Eli e disse: o Senhor me chama? E ele disse: vá dormir, garoto, eu não te chamei não. E o menino dormiu, e daqui a pouco a mesma voz disse: Samuel, Samuel. E ele correu até o sacerdote Eli e disse: o Senhor me chamou, sacerdote Eli? E ele disse: eu não te chamei, vá dormir. Daqui a pouco o menino ouviu a voz de novo: Samuel, Samuel. Quando ele chegou perto de Eli, disse: essa voz me chama de novo. Eli, que estava fraco na fé, entendeu que não era normal. E Eli disse àquele menino: volte para sua cama. E há de ser que se a voz te chamar de novo, você responda: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Só que o texto sagrado vai dizer para nós assim: nos dias do sacerdote Eli, as visões não eram frequentes, e não se ouvia a voz de Deus. O menino foi criado dentro de uma igreja, 13 anos, e não conhecia a voz de Deus. Ele sabia tudo que era para ser feito numa igreja. Sabia cantar o hino, sabia abrir a Bíblia, sabia meditar um salmo, sabia fazer uma reza, sabia fazer uma oração, sabia tocar um instrumento, sabia limpar o santuário, sabia cuidar do dinheiro e da arrecadação de tudo, mas nunca havia tido uma experiência com Deus. Você que se pergunta: pastor, por que eu pulo de galho em galho, de igreja em igreja, e nunca me sinto bem em lugar nenhum? Talvez esteja na hora de você parar de uma vez e meditar e olhar para a sua vida. Não basta arrastar o corpo para dentro do santuário. Você precisa conhecer o Deus que está dentro do santuário. Você precisa saber que essas 4 paredes que nos cercam não é apenas um salão. Você precisa entender que neste exato momento nós saímos da terra e nós estamos nas regiões celestiais. O apóstolo São Paulo diz: quando vocês se reúnem, uns têm salmos, outros têm cântico espiritual, vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. Os anjos passeiam entre vocês.
O apóstolo diz que quando estamos cultuando a Deus, Deus fica de frente de nós. Eu posso aqui como homem dizer que eu estou pregando para uma congregação, estamos num culto de uma grande multidão, mas para Deus não. Para Deus é como se estivesse só você sentado diante do trono dele. Ele está sentado esperando te ouvir. Ele está sentado esperando receber o seu louvor. Ele está sentado esperando que você peça para ele a presença dele. O que falta em nós é buscarmos a presença onipotente de Deus. Chega de entrar na igreja só buscando milagre. Chega de entrar na igreja só buscando dinheiro. Chega de entrar na igreja só buscando alguém para você casar e terminar os seus dias com uma cara metade. Está na hora de você entrar aqui dentro e buscar a presença dele. A presença dele. Estamos vivendo exatamente, fazendo exatamente aquilo que faziam os nossos pais e aquilo que nos fez sair de uma outra religião. Você sabe disso. Eu me lembro que quando era coroinha na igreja católica, eu ainda peguei a época da missa rezada em latim. Era muito bonito ver o padre rezar em latim. Era bonito, mas eu não entendia nada. Faziam-se as homilias, decorávamos todos os cânticos, as cantatas. Mas ao sair dali, a vida da pessoa continuava do mesmo jeito. Porca, podre. O adúltero continua adulterando, o que bebe continua bebendo, o que fuma continua fumando, o que se droga continua drogando, mas mesmo assim ele vai a uma igreja. Por quê? Vai simplesmente por uma cultura. Vai simplesmente para seguir o ritmo dos pais. Nós, evangélicos, estamos entrando pelo mesmo caminho. Dia desse saiu na Folha de São Paulo: evangélicos sem igreja. O IBGE foi fazer um censo, evangélicos não praticantes. Dr. Bauer que me mostrou ainda. Olha só, antigamente tem católico praticante e o católico não praticante. Aí os evangélicos vinham com o fervor do trabalho, do evangelismo, da glória, da graça. Agora nós temos um grupo de pessoas que não vão em igreja nenhuma. São evangélicos, mas não são praticantes. Como é que um evangélico fica sem tomar a ceia? Como é que o evangélico fica sem ter um pastor para pastorear a alma dele? Talvez ele esteja frustrado porque começou a cultuar em lugares onde não há mais nada a não ser... Ai, Jesus, deixa eu segurar minha boca. Ah, meu Deus, está na hora de entrarmos no culto e começarmos a cobrar. Não dá para entrar aqui dentro e ficar do jeito que entrou. Se for para entrar numa igreja e ficar do jeito que eu entrei, é melhor ficar em casa assistindo uma novela. Porque na novela pelo menos você tem emoção e sorri. Não dá para entrar em igrejas onde o culto parece que você está no Alasca. Você senta perto do irmão da esquerda, parece que ele é um iceberg humano. Ninguém pode dar um grito de glória a Deus, ninguém pode falar em línguas estranhas, profetas não podem profetizar, homens e mulheres não podem ter uma dança espiritual. Ainda bem que esta igreja é diferente. Deus te trouxe aqui para isso. Se o sacerdote da igreja do Velho Testamento, o líder espiritual, está desviado, isso sem contar os filhos dele, não conta para ninguém, porque os filhos do sacerdote Eli estão herdando o trono do pai. Naquela época era cultura, apesar que hoje virou cultura também. É claro que eu sou pastor e o meu sonho é que meus filhos fossem pastores. Tenho 3 filhas. Meu sonho é que as minhas filhas seguissem a minha vocação. Mas isso não passa de pai para filho. A unção não é passada de pai para filho. A unção sacerdotal é única. A pessoa tem que fazer por merecer. Ela tem que desejar, ela tem que ansiar, ela tem que buscar. Porque se não tiver alguém que deseje, que anseie, o filho que vai herdar o lugar do pai, ele vai saber muito bem como prega, como canta, como administra, mas não vai ter aquela unção, aquela graça que o pai tinha, aquela unção de arrebanhar o povo que o pai tinha. Igreja não é como empresa que passa de pai para filho. O filho tem que ter chamada também. O Ofni tinha chamado, os seus 2 filhos não. A Bíblia diz que os 2 meninos dele, Ofni e Finéias, ficavam na entrada do templo. As pessoas traziam as ofertas, parte das ofertas eles guardavam, parte eles enfiavam no bolso.
A Bíblia diz que quando as mulheres vinham sacrificar, as moças novas, eles pegavam a oferta e levavam elas para as recâmaras do templo e se prostituíam com elas dentro da igreja. Eles estupravam as mulheres dentro da igreja. E quando elas iam pedir auxílio, eles diziam: em quem o povo vai acreditar? Em você ou em mim, que sou representante de Deus? Os sacerdotes não podiam comer qualquer coisa. Deus criou um ritual, era para comer carne cozida. Tudo que eles recebiam de oferta, colocavam num tacho fervendo, cozinhavam a carne. Cada sacerdote tinha um garfo de 3 pontas, um tridente, enfiavam lá dentro e tiravam. O pedaço que tirava era a parcela dele. A Bíblia diz que Ofni e Finéias não queriam carne cozida. Eles colocaram uma churrasqueira dentro do santuário e assavam até a carne, até a gordura pingar, até a picanha ficar assada. Nada contra quem come churrasco, eu gosto de churrasco. Mas Deus havia tido naquela época uma lei que não era para isso. Não era para se fazer aquilo. Eles brincaram com Deus. O pai, que em outro tempo foi um homem santo, começou a ser conivente, começou a passar a mão em cima da cabeça do filho. Israel não é uma nação comum. Israel não vive pela bênção de um rei. Israel vive pela bênção do Rei dos Reis. O segredo de Israel e a sua força não está nos seus muitos soldados com arco e flecha. O segredo de Israel está em um soldado que eles têm, que nunca perdeu uma batalha. A vitória de Israel não está nas cartomantes nem nos feiticeiros. A vitória de Israel está no Deus que fez os céus e a terra. Quer ter a bênção de Deus, Israel? Sede santos. Quer ter a bênção de Deus, Israel? Respeite a lei. Quer ter a bênção de Deus, Israel? Faça aquilo que os profetas mandaram. Mas Israel não fez. Como Israel não fez, o menino foi crescendo dentro do santuário. E um dia Deus disse: Samuel, levanta a tua voz contra a casa de Eli. E um menino dentro do santuário começou a profetizar contra o sacerdote e contra os filhos dele. A profecia foi tão violenta que de repente os filisteus despertaram. Os filisteus eram um grupo que sempre brigou com Israel, mas já fazia anos que eles não vinham. Era chegada a hora de Deus cobrar de Israel a pureza. Os filisteus vieram com um grupo de 10.000 soldados brigar contra Israel. Quando o atalaia tocou a buzina em cima da muralha e disse: Israel, os filisteus vêm contra ti, Israel debochou. Pergunte por quê. O atalaia contou lá do alto 10.000 soldados filisteus. Israel tinha 50.000, 60.000, 100.000 homens de guerra. E sabe o que falaram? O chefe da guarda disse: não, manda só 30.000. Manda 30.000 soldados contra eles. Por quê? Olha a matemática. É 3 judeus para cada filisteu. É automático, a batalha já estava ganha. Eles cantaram a vitória antes da hora. Abriram os portões de Jerusalém. E os soldados israelitas partiram contra os filisteus. Israel esqueceu que eles foram para a guerra com arco, flecha, mas não levaram Deus com eles. Como não levaram Deus, caíram ao fio da espada. 30.000 homens de guerra sucumbiram. A primeira leva de 15.000, quando caíram, deixou todos apavorados. A história diz que um filisteu jogava uma lança, e uma lança matava 3 judeus de uma vez. Foi um massacre. Ninguém entendia por que eles perderam tantos soldados. Quando isso aconteceu, Ofni e Finéias, os filhos dos sacerdotes que vieram à frente para estender a mão, dizendo: podem ir que Deus está convosco, profetizando mentiras, eles começaram a tremer e perceberam que tinha algo diferente. Perceberam que estava faltando um soldado de Israel, que era Deus. Os dois correram em Jerusalém, entraram no santuário e pediram autorização para o pai. Entraram no Santo dos Santos e pegaram a Arca da Aliança. A Arca da Aliança não é um instrumento de guerra, é um instrumento de adoração. O desespero deles foi tão grande que quando pegaram aquela arca e começaram a subir com ela, era de tarde, o sol bateu naquela arca e como ela era pintada a ouro, dava reflexos. Os soldados que estavam no meio da campina, agora cuidando dos feridos, cuidando dos mortos, eles quando viram o brilho daquela arca, começaram a gritar. Eles gritaram tão alto como no texto que eu li, que a Bíblia diz que lá entre os filisteus alguém disse assim: parece que os deuses desceram lá. Israel gritou com tanta força que os filisteus quase fugiram. E alguém disse: o que está acontecendo? E alguém disse: olha, parece que Deus entrou lá no meio deles. E era isso que Israel pensava quando viram a arca.
porque a arca era o trono de Deus. Quando eles viram a arca, os soldados se fortaleceram e todo mundo começou a contar as histórias. Quando essa arca estava com os sacerdotes, o rio Jordão se abriu. Quando essa arca esteve na frente, vencemos a batalha. Deus está conosco, vamos para a batalha. Só que eles não sabiam que a arca não era Deus, era só um símbolo dele. Deus não mora dentro de uma arca. Os céus são a sua casa, a terra fica por escabelo dos seus pés. A minha Bíblia diz que quando Deus quer olhar os céus, Ele se inclina e olha para baixo. Não, se você não entendeu, eu vou falar de dentro. A Bíblia diz que Deus é tão grande que quando Ele quer olhar os céus, Ele olha para baixo. Não, se você não entendeu, eu vou falar de novo. Quando você quer ver os céus, você faz o quê? Você olha para onde? Para cima. Deus, quando quer ver os céus, Ele olha para baixo, porque Ele está acima dos céus. Deus não morava dentro de uma arca de madeira pintada de ouro. Eles apanharam com aquela arca e tudo. Os filisteus, mesmo com medo, tiveram força e partiram para cima deles e mataram naquela tarde todos os soldados menos um. 29.999 soldados caíram naquele dia. Deixaram um soldado vivo, um menino da tribo de Benjamim. Pergunte por quê? Porque era a tribo mais fraca de Israel. Até isso o inimigo fez de propósito para humilhar o povo. Deixaram ele vivo. E aquele soldado, se eu entendo um pouco de guerra, aquele soldado preferiria ter sido morto do que ser aquele que sobreviveu para contar a história. Quando ele foi voltando para Israel, Israel já estava fazendo uma festa, as mulheres já estavam preparando banquetes, iam esperar os soldados voltarem com despojo. Era 30.000 contra 10.000, eles iam ganhar. De repente o atalaia que está em cima do muro toca a trombeta, mas o povo escuta um toque diferente. Todas as vezes que os soldados voltavam da batalha com a vitória ganha, o soldado tocava um som de festa. Naquele dia, o soldado tocou um som de tristeza. Todos saíram de casa para ver o que estava acontecendo. Quando abriu-se o portão de Jerusalém, e eles esperavam voltando os soldados, ao invés de voltarem soldados nos trotes dos seus cavalos, entra um soldado, um benjaminita, todo desfacelado e cortado. Ele vai se arrastando para dentro da terra de Israel, e no centro de Jerusalém ele se assenta. Israel está em silêncio. Os velhos se aproximam e os jovens também. E o soldado começa a trazer o relato. E esse relato foi o que eu li no capítulo 4 para vocês. Houve grande morticínio entre o povo. Israel caiu diante dos filisteus. Ofni e Finéias estão mortos e roubaram a arca de Deus. A maioria das pessoas que ouviram aquela história ficaram tristes, mas não tão tristes quanto os velhos. A minha Bíblia diz que os velhos, quando ouviram, rasgaram as roupas, pegaram poeira do chão e jogaram sobre a cabeça. Os mais novos perguntando aos velhos: por que vocês estão fazendo isso? E os velhos chorando, não pelos filhos de Eli, não pelos soldados que morreram, estavam chorando por causa da arca. Flávio Joséfos diz que os jovens abraçavam os velhos e diziam: vovô, papai, não fique assim, nós vamos fazer uma outra arca. Aquela era de madeira pintada de ouro, nós vamos fazer uma arca de ouro maciço. E os velhos choravam mais ainda, porque nasceu uma geração que não conhecia Deus, e não conhecia o Deus daquela arca, não conheciam a pureza e a santidade daquele Deus. E esta geração sucumbiu, porque os velhos que ali estavam, que conheciam Deus de verdade, entenderam que quando aquela arca foi embora, era a maneira de Deus dizer assim: vocês não me querem aqui? Querem adorar a Baal, a Astarote, a Zera? Adorem, eu vou embora, porque eu não divido vocês com mais ninguém. Deus sumiu daquela terra. Por que essa mensagem hoje, pastor? É uma mensagem dura, é forte, mas é muito atualizada. A minha geração, e eu já preguei aqui nessa tribuna,
A minha geração aguenta qualquer luta que vier. A minha geração não tem medo de falar de Cristo. A minha geração cresceu entregando folhetos em praça pública de porta em porta. A minha geração é a geração do salgado. É uma geração de meninos que dobrávamos os joelhos e esperávamos Deus falar conosco numa vigília de madrugada. Não as vigílias que a gente vai hoje, que na verdade não é vigília nada, são cultos de noite. Nossas vigílias eram vigílias de 5, 6 horas ajoelhado orando. Quando a gente levantava para tomar um pouquinho de chá, em cima dos carros tinha uma película de gelo. E a gente voltava e os pastores faziam a gente ajoelhar e orar. Ficávamos em espírito orando até que Deus levantasse um profeta para falar conosco. Profeta de verdade, não essas papagaiadas que a gente tem hoje em dia, não. Naquela época nós tínhamos temor a Deus. Nós sabíamos o que queríamos. E o crente de verdade só tinha 3 lugares onde ele era bem-vindo: sua casa, seu trabalho e a igreja. Era só esses 3 lugares. Éramos chamados os homens e mulheres da Bíblia da capa preta. Éramos chamados de crentes, de malucos, de protestantes. Nem emprego alguns queriam dar para nós. As pessoas debochavam da roupa das nossas irmãs e dos cabelos delas. Riam de meninos como eu, que na escola não colocávamos um short, nem íamos para um clube tomar banho de mar. Debochavam de mim porque eu não ia dançar nas músicas, nas discotecas da vida. E diziam que eu era tolo e otário. A gente sofria no mundo. Mas quando a gente entrava dentro da pequena igrejinha, oh, que lugar santo! Era como entrar dentro de um paraíso. Ali dentro eu podia gritar, eu podia sapatear, eu podia orar. Ali dentro eu podia esperar que Deus ia falar comigo através do pregador. E não era pregador como eu, como dizem por aí, pregador que tem nome, agitador de águas, não. Era o irmão Zezinho da esquina. Era o irmão Pedro que só tinha 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Era a irmã Joaquininho que pegava uma sanfona e começava a cantar os hinos da irmã Flavinha. Ah, meu Deus do céu, o senhor é saudosista, pastor? Sou e assumo, porque naquela época o diabo tinha medo de passar perto da nossa igreja. O diabo tinha vergonha de encontrar um crente. Hoje em dia, perdoe-me o que eu vou dizer, a situação é tão esquisita que os demônios congregam conosco na igreja. Você acha que é brincadeira? Eu acabei de falar agora, tem menos de 1 hora, com um amigo que está num retiro aqui, uma grande igreja de São Paulo. Ele levou a juventude para lá, todos os meninos e meninas da igreja. Ele resolveu começar a fazer uma oração de libertação. Caiu 8 endemoniados. E ontem foi Santa Ceia, e todos cearam. A situação é tão triste que os demônios congregam conosco. Como assim, pastor? Por que eles ficam? Ficam porque nós não temos poder. Ficam porque o poder que temos é tão raquítico que não fere o diabo. O diabo só se manifesta quando ele não suporta a glória, quando ele não suporta o fogo. E Jesus te trouxe aqui hoje para te dar esta autoridade. O maior dom que ele vai te dar por esses 12 meses serão 12 meses de glória, 12 meses de unção, 12 meses de poder. E se tem crente batizado com o Espírito Santo, comece a orar em língua. A nossa geração precisa de Deus. A geração mais nova do Evangelho no Brasil é uma geração deteriorada. É uma geração que só quer pular e gritar. Querem ir para as baladas gospel. Querem dançar as músicas agitadas ao som do tambor. Fazem isso e gostam disso porque na verdade queriam dançar as músicas do mundo. Mas como não tem coragem de ir para lá, então trazem o mundo para dentro da igreja. É isso que eles querem. Mas quando são colocados à prova, não suportam a glória. Não suportam. Deus está trazendo sobre nós a sua palavra nessa noite. Reage, geração. É hora de reagirmos. É hora de sairmos dessa apatia espiritual que estamos vivendo. É hora do Senhor, pai de família, é o Senhor mesmo, chefe. É hora do Senhor agir como sacerdote da sua casa, colocar limites na sua casa, falar para os seus filhos que eles não são como os filhos dos homens do mundo. O corpo da sua filha não é uma bola de basquete para passar de mão em mão, por aí não. O corpo do seu filho não foi feito para ficar só malhado em grandes academias. O corpo dele e dela são templos do Espírito Santo, e é preciso um resgate. É preciso. Corremos o mesmo risco de Israel.
Corremos o risco de termos uma igreja, termos sacerdotes, termos todos os dias alguém que traga oferta no culto, termos quem canta, termos pessoas dentro da igreja há anos, e essas pessoas nunca conhecerem Deus. Corremos o risco desta geração inteira se perder. Corremos o risco sério desses meninos e meninas. Eu me lembro que em 2013, no meio daquela luta que eu passei, todos os filhos dos crentes sofreram na escola. Foi um divisor de águas. Eu não sei se você percebeu o que Deus fez naquela vez. Jesus sempre me levantou para caçar confusão, mas eu não sabia que era tão grande. Todos os filhos de crentes que estudam sofreram por causa do pastor Feliciano. Porque chegaram na escola e foram colocados na parede. E a professora e os alunos foram instigar ele. Você pensa como ele? O que teve de filho de crente que negou a fé? Meninos universitários, filhos de crentes, estão lá dentro da universidade, mas como não tem espírito, como não tem fogo na alma, como não tem alimento, quando foram questionados por aqueles marxistazinhos baratos, quando foram questionados pelos professorizinhos de filosofia, quando foram questionados pela filosofia de Nietzsche e outros mais, gaguejaram e não souberam defender a sua fé. Despreparados. Não só eles, os nossos filhos, os nossos crentes também são. Ninguém mais lê a Bíblia Sagrada. O que o crente sabe da Bíblia é o que ele escuta no púlpito. Ainda bem que se você congrega numa igreja como essa, você está feliz, porque aqui tem palavra. Mas se você congrega em outras igrejas que eu conheço, que pelo amor de Deus, canta-se 500 hinos e a palavra é em 5 minutos. A pessoa entra fria, sai congelada. Entra vazia e sai oca do culto. Não vai ter nunca força para vencer nada. Essa geração tem que consertar isso. Eu estou pregando para homens e mulheres, e possa ser que é apenas uma igreja dentro de uma terra tão grande como São Paulo, mas avivamento nunca começou em grandes centros. Avivamento nunca começou em capital. Avivamento começa em Nazaré. Avivamento começa em Cafarnaum. Avivamento começa onde tem um crente chorando, onde tem um crente que quer. Se você quiser, Deus vai te levantar. Deus vai te levantar. Desperta. Israel ficou com o reino. Israel ficou com a igreja. Israel ficou com os cultos. Só que o Deus de Israel foi embora. Porque aquela arca era a carruagem dele, era o trono dele. Israel ficou 7 meses sem a presença de Deus. 7 meses que pareciam 70 anos. Houve tristeza na terra, velhos morreram. Houve um tempo em que todos os homens rasparam a cabeça e foram para a rua pedir perdão a Deus. Quando houve uma comoção nacional, quando Deus atingiu o coração de todos, quando eles começaram a sentir falta. E olha que coisa aqui. A gente aprende isso na rua. A gente só dá valor naquilo que perde. Será que a igreja de Cristo no Brasil só vai dar valor em Deus quando perdermos a presença dele? Será que nós só vamos dar valor nos dons espirituais quando eles desaparecerem? Há quanto tempo eu não ouço ninguém interpretar uma língua estranha? Quantos meses faz que eu não vejo alguém contar um testemunho que foi arrebatado em espírito? Dom de visão sumiu. Por que sumiu? Porque a igreja entrou por um caminho esquisito. O caminho de sermos pedintes de esmola espirituais. Entramos na igreja só dizendo: venha a nós, venha a nós. Nós não buscamos mais a Deus. Nós queremos Deus por aquilo que Ele vai nos dar. E não é isso que Ele quer. Ele quer você aqui dentro dizendo assim: eu estou aqui por aquilo que o Senhor já me deu. E se o Senhor não me der mais nada daqui para frente, eu ainda sou devedor. Eu estou pregando para homens e mulheres que são como eu, de carne e osso, cheios de defeitos. Mas eu queria que você tivesse desejo como eu tenho. Eu queria que você ansiasse, que você buscasse, que você batesse na porta até ela abrir, que você buscasse Deus na calada da madrugada novamente, que você pudesse construir uma história e trazer Deus para esta nação. O mundo espera que o Brasil se levante como o maior pregoeiro da palavra desta geração final. Mas do jeito que as coisas estão indo, eu não sei se isso vai acontecer. Não, pastor, temos avivamento, é multidão para tudo quanto é lado. Quem foi que disse que quantidade é sinônimo de avivamento?
Do que adianta termos quantidade e não termos qualidade? Vou falar de novo. Do que adianta termos quantidade e não termos qualidade? Quer uma prova disso? E eu faço isso com todo respeito. Eu vejo aqui à minha esquerda aquele meu irmão sentado naquela cadeira de rodas. Eu olho para ele e sou obrigado a pedir perdão a ele. Porque nós temos uma multidão de crentes aqui que falam em línguas, pulam, oram, trazem o céu para a terra. Mas não tem um para falar para ele, levanta e anda. E começa por mim. Começa por nós o altar. Não temos mais coragem. Estamos vivendo um evangelho trivial. Estamos empurrando para a barriga. E Deus não quer isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, jejuar e orar, e me buscar, eu ouvirei do céu, e eu sararei a sua terra. Deus quer sarar a terra. Estamos vivendo exatamente o que aconteceu no capítulo 4. Estamos congregando dentro de um cemitério. Crentes estão mortos no nosso meio. É só você olhar do canto de olho, bem disfarçadamente do seu lado, e você vai ver. Como é que esse crente consegue cultuar, ficar 2 horas aqui dentro mascando essa desgraça desse chiclete? Me fala. Como é que você consegue ficar no culto assim, de mãozinha dada com a sua namorada, o culto inteiro, irmão? Fazendo carinho nas costas dela ainda. Como é que você consegue ficar no culto, comendo, falando no celular? Como é que você consegue? Me explica. Quando Moisés foi entrar diante de Deus no meio da montanha, na montanha, não era uma igreja não. Quando ele foi colocar o pé dele, Deus diz, volta, tira as alparcas dos seus pés, porque esta terra é santa. Guarda os seus pés ao entrar aqui dentro. Eu não sei se o Salgado era dessa época. Cheguei uma vez na igreja atrasado. Atrasado não, cheguei mais cedo, mas faltava assim 1 minuto para o pastor levantar e começar o culto. E os crentes ficavam tudo ajoelhados. A gente tinha que ir pulando os crentes. E a gente ficava com vergonha de eles levantarem e ver a gente em pé. Então a gente todos se jogava no chão e orávamos. A igreja perdeu essa habilidade. Os crentes sentam na igreja, parece que é uma confraria. Cumprimento, beijinho para cá, beijinho para lá, selfie e tudo mais, e joga o corpo pesado no banco. E espera o culto começar. E aí o pregador que se lasque. Ainda sai falando que Deus usou o pastor. O culto não começa aqui não, irmão. O culto começa na sua casa. O culto começa na sua casa. Um dia desse eu estava num púlpito, cheguei num congresso, dobrei meu joelho e tinha 2 pastores, um de cá e outro de cá, e eu orando, e os 2 conversando. E eu orando, daqui a pouco um começou a falar, quer comprar meu carro? E eu de cá, como é que é a roda? Eu falei, não, a roda de liga leve. Eu levantei a cabeça e falei assim, se ele não comprar eu compro, mas vamos orar, pelo amor de Deus. É sério, parece brincadeira, mas não é. Nós perdemos pequeninas coisas. Nós buscamos às vezes fórmulas mágicas para trazer o crescimento e conhecermos Deus, quando na verdade nós perdemos a essência da simplicidade. Mas isso é fruto, pergunte do quê? Só fala se todo mundo perguntar. De quando a arca é levada embora. Quando a arca vai embora, vai dentro dela a vara de Arão que floresceu. O que é a vara de Arão que floresceu, pastor? A vara de Arão que floresceu é a simplicidade do evangelho. É um evangelho que brota do nada, do meio do deserto. É a simplicidade de entendermos que aqui é uma casa de oração, que aqui ninguém deve bater papo, que aqui as pessoas não têm direito de dizer assim, o culto foi bom ou foi ruim. Primeiro que o culto não é para você, seu idiota. Eu não sei como é que um crente tem coragem de dizer, não, o culto hoje foi 10, o cara arrebentou. Não, olha os termos. Olha os termos que nós estamos vivendo. Esses dias um pregador mandou uma mensagem para mim, falou, me chamou assim, cara, você precisava ver, o cidadão lá estava com a macaca no culto. Eu falei assim, como é que é?
Ele estava com o quê? Com a macaca. Eu falei, o que é isso? Não, o cara estava demais, estava sendo cheio. Ah, entendi, cheio do Espírito Santo. Na minha época eu falei assim, Deus usou muito aquele irmão. Agora fala que o cara estava com a macaca. E aí o que aconteceu no culto? Nós quebrou tudo. Arrebentou. Que desgraça é essa? Ninguém vem aqui para quebrar nada e nem para arrebentar nada. A gente vem para construir, para levantar, para ver Deus operar. Estamos perdendo a habilidade da linguagem. Estamos perdendo a nossa identidade. Estamos perdendo a nossa identidade. Também pudera, a arca foi embora. Quando a arca vai embora o vaso de ouro com maná. Vai embora o quê? O vaso de ouro fala dos dons do Espírito. E o maná fala da palavra revelada. Sem os dons do Espírito, sem a simplicidade e sem a palavra revelada, um povo tomba. Só que não é só isso que vai embora. Pergunte o que mais. Vai embora as tábuas da lei. Quando as tábuas da lei vão embora, nada mais é pecado. Nada mais é errado. Nada mais separa o homem do céu. É uma graça que já é um favor imerecido, mas desmerecida ao nível de nada. Ou seja, não importa o que você fez, Jesus quer só o seu coração, como se Jesus fosse cardiologista ou açougueiro. Jesus quer você por inteiro. Ele quer trazer a igreja de volta. A arca tem que voltar. Deus tem que voltar. E se houver um povo que clama nesta noite, o Senhor vai devolver para nós tudo aquilo que foi roubado. Quem crê que Deus ainda devolve, dá um grito de glória. Enquanto Israel está desfalecido aqui, um grupo está orando. Quando esse grupo ora, Deus, que estava de costa virada, resolve olhar para o povo. O capítulo 5 do livro de Samuel, do primeiro livro de Samuel, é muito lindo, você lê em casa depois. A Bíblia diz que levaram a arca da aliança entre os filisteus, e quando chegou lá eles fizeram uma festa, porque sabiam que aquilo era um amuleto sagrado de Israel. Sabe o que fizeram com a arca da aliança? Levaram dentro do templo do deus Dagon. Qual o nome do deus? Não ouvi. Dagon era um deus assim, meio peixe, meio homem, uma sereia. Colocaram a imagem de Dagon em pé dentro do santuário e colocaram a arca no pé dele. E os sacerdotes saíram andando de fato, com medo, porque eles morriam de medo do Deus deles. No dia seguinte, quando os sacerdotes foram entrar no templo para sacrificar, a imagem de Dagon estava caída no chão, diante da arca. Os sacerdotes dos filisteus ficaram apavorados, levantaram a arca com todo cuidado. No dia seguinte, quando eles entraram no santuário, a imagem de Dagon, além de estar caída, estava caída sem a cabeça e sem os braços. E os filisteus ficaram apavorados. E eu perguntei a Deus o que aconteceu. Deus falou comigo, foi muito lindo o que aconteceu. Quando Deus percebeu que a glória dele foi arrancada de um lugar e colocada diante de um Deus que estava de pé e era maior do que a arca, os filisteus estavam querendo dizer assim: Dagon é maior do que Jeová, e não há Deus como Jeová. Quando Deus olhou a arca e viu a arca diante de Dagon, Deus chamou logo um anjo e disse: vai lá e derruba aquela imagem de pedra, para que todo mundo que entrar saiba que o único Deus que fica de pé sou eu. No dia seguinte, quando levantaram a imagem, quando Deus estava no trono e olhou de novo, ele disse: mas levantaram a imagem de novo, então agora eu não quero um anjinho meia boca não. Cadê Miguel? Miguel, venha cá, tira a espada está boa, tá, senhor? Ela corta demônio, corta, então hoje ela vai cortar pedra. Você vai entrar naquele santuário, está vendo a imagem de Dagon diante da minha presença? Você vai arrancar a cabeça e vai arrancar os braços e vai arrancar ela pelo meio. Vai arrancar a cabeça para mostrar que o único Deus que tem olhos e vê sou eu. O único Deus que tem ouvidos e ouve sou eu. O único Deus que tem boca e fala sou eu. Vai arrancar as mãos porque o único Deus que estende a mão para abençoar sou eu. Os filisteus ficaram amedrontados, expulsaram a arca dali. E aí começou a época da arca retornar para Israel. E eu não tenho aqui mais 5 horas para contar toda a história, como foi que essa arca voltou.
E eu queria que você se detesse comigo nesses textos que eu li, e nessa história que eu preguei, e reavaliasse a sua alma, reavaliasse a sua fé. Se Jesus voltasse agora, se a trombeta tocasse nesse momento, você estaria apto para ir ao céu? Se Deus resolvesse fechar aquela porta lá atrás agora, e transformasse aqui esse telão, tirasse essas imagens, e Ele viesse presidir a reunião e dissesse: hoje eu quero contar para vocês a história de alguns seres que estão aqui dentro. Só que eu não vou contar com os meus lábios, eu vou passar a vida deles aqui para vocês verem. Não, mas eu não vou mostrar para as pessoas o culto da noite, não. Eu vou mostrar o que eles são quando não estão na igreja. Vou mostrar dentro de casa, no trabalho. Vou mostrar nas ruas, na universidade, na faculdade. Vou mostrar o que é que você faz. Ia ter pessoas aqui que iam cravar com a mão no chão, iam cravar um buraco, iam enfiar a cabeça como um avestruz. Ia ter um colapso de pessoas querendo quebrar aquela porta para ir embora, porque ficariam envergonhados. Porque dizem que amam o Senhor, mas não amam, enganam. E se a palavra está pesada, eu não vou pedir perdão, porque quem me mandou pregar ela foi Deus. O Senhor me trouxe nessa noite porque Ele tem algo muito grande na sua vida. E o que Ele tem na sua vida é tão grande, você está perdendo por pouca coisa. A presença de Deus está saindo de dentro de você por pouca coisa. Você abriu concessões para o erro, você deixou que coisas ruins entrassem na sua vida, e a sua história está sendo reescrita. Você perdeu conceitos, você perdeu valores. Você não sabe mais o que é ser crente, você não sabe mais o poder da Bíblia, você não tem mais autoridade sobre a sua família. Ao entrar aqui dentro, você quase dorme o culto inteiro, porque já não tem ligação com Deus. O Senhor fala desta forma porque Ele te ama. Ele fala desta forma porque Ele te fez promessas. Ele fala desta forma porque Ele ainda vai levantar você para pregar pelo mundo inteiro. Eu não estou pregando só para uma igreja, eu estou pregando para homens e mulheres que têm vocação, que têm chamada. E esses homens e mulheres que têm chamada, se Deus está na minha vida e está nesta palavra, Ele vai renovar você agora. Vai cair sobre você esta graça. Fique de pé comigo. Feche seus olhos. Comece a orar. Comece a pedir misericórdia. Avivamento é isso, é quando o coração aperta e os olhos lacrimejam. Não, Deus não quer a sua perfeição. Pastor, Deus falou para Abraão andar na minha presença e ser perfeito. A perfeição que Deus exigiu de Abraão não era uma perfeição na horizontal. Não era uma perfeição nessa vida, porque nessa vida ninguém é perfeito. Deus pediu a ele uma perfeição na vertical. Deus queria que ele desse a ele uma adoração perfeita, um sacrifício perfeito, um coração santo. Eu vou fazer um convite nesta noite. Talvez ninguém vai vir à frente, mas mesmo assim eu vou ter coragem de falar. Eu queria orar nessa noite com homens e mulheres que estão aqui e que já foram mais crentes, que já profetizaram, já pregaram, já cantaram, em manhãs missionárias se entregaram. O tempo passou, você se casou, veio o trabalho, a universidade, a formatura, e você se perdeu. A sua vida não é mais uma vida como a de antes. E esta palavra mexeu com você. O que o Senhor quer de mim, pastor? Eu queria você aqui perto de mim nesse altar. Mas se eu for aí, o que é que vão falar? Ninguém pode falar nada de você. Porque se Deus está falando assim é porque Ele te ama. Você não é normal, você é uma raridade para Deus. Isso, vem chorando, vem falando em línguas. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe
consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é um mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. Mais alguém vai vir? Incline a cabeça, põe a mão no coração. Ah, meu Deus, aqui na minha frente eu tenho homens e mulheres sinceros, gente, Senhor, muito querida, mas gente de carne e osso. E homens e mulheres de carne e osso são fadados ao erro, ao fracasso. Vivemos, Senhor, numa geração rasa, uma geração vazia, uma geração sem compromisso. A nossa geração não conhece a sua voz. As visões são raras, as profecias quase não existem. Mas o seu povo ouviu, Senhor, nesta noite, o convite do pregador. Saíram dos lugares e em humildade romperam pelo meio da igreja. Chegaram no altar. E aqui no altar, ó Deus, eles esperam receber aquilo que só o Senhor pode dar. Deus, se Tu estás nesta noite nos ouvindo, se o Senhor quer uma igreja mais viva, mais pura, abre o céu sobre nós neste lugar. Manda anjos descerem aqui, Senhor, trazendo taças, que essas taças possam colher essas lágrimas. Que eles, Senhor, subam ao céu e derramem essa taça diante do seu trono. Que o Senhor sinta o perfume desta oração. Que o Senhor sinta o perfume do arrependimento. E em contrapartida, Senhor, o Senhor rasgue o céu e mande sobre esta igreja agora um derramamento de poder, um derramamento de glória, um derramamento de batismo com o Espírito Santo. Senhor, onde houver alguém que o Senhor está melhorando porque o Senhor já perdoou, derrama sobre eles a sua glória. Faz o céu trovejar sobre esta igreja. Traz, Senhor, o céu sobre nós. Os batizados com o Espírito Santo comecem a orar em línguas. Senhor, derrama, 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 derrama a sua glória. Oh, aleluia. Senhor, os seus filhos estão buscando pureza nessa noite, estão no altar em busca de santidade. Senhor Deus, expulsa os demônios de lascívia, expulsa os demônios da luxúria, manda para o inferno Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua. Senhor, faz uma nuvem de glória explodir nesse lugar, meu Pai. Senhor, toma os seus servos, toma as suas servas, agora, meu Deus, agora! Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, Senhor, levanta nesta noite um exército.
eu te agradeço porque o Senhor visitou-nos neste momento. Senhor, eu peço agora a sua autoridade, porque é hora dos seus filhos serem revestidos com força para encararem o mundo. Todos os crentes levantem a mão direita bem alto. Digam comigo: todos os demônios que vieram do inferno contra a igreja, contra a minha fé, contra a minha vida com Deus, contra a minha família, eu ordeno, venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com força. Eu vou contar até 3, você vai jogar no chão e vai pisar em cima. Depois que você pisar, você vai abraçar pelo menos umas 3 pessoas e vai profetizar sobre elas. E vai dizer: Deus voltou, a glória voltou. 2015 será o ano mais avivado da sua história. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, a sua família vai sentir orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver onde Deus vai te colocar. 2,5, é tempo de avivamento em São Paulo. 3, jogue no chão, pise em cima. Abrace umas 3 pessoas e profetiza. Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo pra adorar. Vai, profeta! Deixa Deus te usar, deixa Deus te pegar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Vai, é hora de sair do chão. Nada pode intervalar o louvor do meu coração. 2 manjares eu abro mão, 2 palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é te obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Só quem está sentindo a presença de Deus, dê um grito de glória. Quem pode gritar e aplaudir? Quem pode gritar, aplaudir e dar um pulo para cima? Cai fora, Satanás! Estamos em guerra! A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Amém, igreja? Murcha a barriga, estufe o peito. Olhe nos olhos do seu irmão. Se não tiver vermelho, enfie o dedo no olho dele. Diga para ele: Deus voltou. A glória de Deus voltou. Diga: faça a sua parte, porque Deus fará a dele. Só quem acredita nisso, tome o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Deus está aqui. Aleluia. Eu já preguei muitas vezes aqui, mas hoje tem algo diferente no ar. Deus fez algo extraordinário nesse lugar, nessa noite. O que você está recebendo nessa noite vai te dar forças para caminhar mais 40 dias na presença de Deus. Quem pode dizer amém por esta palavra? Quantos ficaram felizes? Eu posso voltar outro dia aqui? Quando meu querido amigo apóstolo Rodrigo Salgado quiser. O Senhor manda, eu tenho juízo, obedeço e venho. Amém, igreja? Eu posso fazer 2 pedidos para vocês?
Eu queria que esse fogo e essa glória não acabasse aqui. Eu queria que você abastecesse a sua casa com esse fogo. Eu tenho alguns DVDs de mensagens. Eu tenho mais de 700 mensagens gravadas. E quem já me ouviu pregar por DVD sabe que vale a pena. Quem já assistiu um DVD meu aqui? Vale a pena ou não vale?